Em uma estação de metrô esquecida nos subúrbios de Moscou, a escuridão era quebrada apenas pela luz trêmula de lâmpadas envelhecidas. Alazei, vestido com sobretudo pesado e luvas, explorava os corredores vazios, onde ecos de passos antigos se misturavam ao som do vento sibilante que entrava pelas frestas. O ar gélido cortava o silêncio e o cheiro de umidade e ferrugem impregnava o ambiente, enquanto cartazes desbotados contavam histórias de tempos passados. Ele parou diante de uma parede coberta por camadas de posteres rasgados, um mapa antigo do metrô ainda visível sob os restos de cola seca. Seus dedos tocaram a superfície áspera, como se tentassem decifrar os segredos enterrados ali. Foi então que ouviu um rangido metálico vindo de uma passagem lateral, seguido por um sussurro que parecia ecoar de todas as direções. Atrás de uma coluna desgastada, Irina surgiu, segurando uma lanterna cuja luz tremia tanto quanto suas mãos. Seu rosto estava parcialmente escondido por uma echarpe desfiada, e ela carregava uma bolsa de couro gasto. Sem dizer uma palavra, ajoelhou-se perto de um banco manchado de mofo e ergueu um objeto retangular, um bilhete de metrô desbotado, suas bordas desintegradas pelo tempo. Alazei aproximou-se, notando números apagados no canto inferior, uma sequência que lembrava coordenadas. Irina virou-o, revelando um símbolo gravado com a mão, um círculo num triângulo parcialmente apagado. Isso não estava aqui ontem, disse ela, a voz baixa, mas firme. Ele franziu a testa, reconhecendo o desenho de um projeto abandonado da era soviética, um túnel nunca concluído que supostamente ligava a estação a um complexo subterrâneo. Enquanto examinavam o bilhete, um som mecânico reverberou pela estação, o rangido de trilhos enferrujados sendo movidos. Uma luz fraca surgiu ao longe, projetando sombras distorcidas nas paredes. Irina guardou o ticket na bolsa e seguiu em direção à fonte. Alazei hesitou, mas acompanhou-a. O túnel à frente parecia mais profundo do que recordava. Suas paredes decoradas com azulejos rachados formavam padrões geométricos desconexos. A cada passo, o ar ficava mais denso, carregado de um zumbido baixo que parecia vir do solo. Em determinado momento, Irina parou e apontou para uma placa semi-oculta por musgo, setor 12B, acesso restrito. Alazei tocou a placa, sentindo uma vibração estranha sob os dedos. Não é só ferrugem, murmurou. Tem algo funcionando aqui embaixo. Mais adiante, encontraram uma porta de metal reforçado, sua superfície marcada por arranhões profundos. Irina inseriu o bilhete em uma fenda ao lado da maçaneta e, com um clique surdo, a porta se abriu, revelando uma sala iluminada por lâmpadas fluorescentes piscantes. Prateleiras empoeiradas abrigavam arquivos e dispositivos eletrônicos obsoletos, além de mapas que detalhavam túneis além dos registros públicos. Em uma mesa central, um diário aberto exibia anotações sobre experimentos com ressonância subterrânea e padrões de interferência. Alazei folheou as páginas, reconhecendo termos técnicos relacionados à geologia e à física de partículas. Irina, por sua vez, encontrou um rádio antigo, sintonizando em uma frequência que emitia apenas estática interrompida por vozes distantes e ininteligíveis. Eles nunca pararam de monitorar isso, disse ela, ajustando o botão. Alguém continua ouvindo. De repente, o rádio emitiu uma sequência de bips ritmados e as luzes da sala oscilaram violentamente. Alazei correu para uma janela estreita que dava para um túnel adjacente, avistando vultos se movendo com precisão mecânica, figuras usando uniformes sem identificação, carregando equipamentos que pareciam misturar tecnologia antiga e avançada. Irina agarrou seu braço. Não são guardas, sussurrou. São operários. Eles constroem algo. Antes que Alazei pudesse responder, um estrondo sacudiu a sala e uma névoa densa começou a se infiltrar por frestas nas paredes. O diário na mesa começou a virar página sozinho, parando em uma entrada destacada em vermelho. A ressonância não discrimina entre passado e presente. Cuidado com o eco. Irina pegou o livro e o guardou na bolsa, enquanto Alazei puxava uma alavanca na parede, ativando uma escotilha que os levou a um túnel ascendente. Ao emergirem em uma plataforma desconhecida, depararam-se com uma estação ativa, mas deserta, seus monitores exibindo horários de trens que não existiam mais. Um letreiro digital piscava o último trem 217, embora o relógio na parede marcasse 4 horas. Irina consultou o bilhete novamente, percebendo que os números coincidiam com as coordenadas de um dos mapas na sala secreta. Alazei, por outro lado, notou algo mais sob a luz artificial.
As sombras das colunas projetavam formas que não correspondiam às estruturas físicas, como se houvesse outra camada de realidade sobreposta àquela. Enquanto discutiam o próximo passo, uma voz amplificada ecoou pela estação, repetindo em russo: procedimento de contenção iniciado. Todos os setores devem evacuar. O som veio de lugar nenhum e de todos os lugares, e as luzes começaram a se apagar em sequência, guiando-os para uma única saída bloqueada por uma grade de aço. Irina forçou a grade com uma barra de metal enferrujada, enquanto Alazei mantinha vigia, notando que as sombras agora se moviam independentemente da luz. Do outro lado da grade, encontraram uma passagem estreita que os levou a uma sala circular, suas paredes cobertas de relógios analógicos mostrando horários conflitantes. No centro, uma mesa de controle repleta de botões e telas emitia um brilho azulado. Irina aproximou-se, reconhecendo símbolos semelhantes aos do bilhete, e pressionou uma sequência baseada nos números do ticket. Uma das telas acendeu, exibindo uma imagem granulada de Moscou vista de cima, com pontos vermelhos piscando em locais específicos, estações de metrô, prédios governamentais, monumentos. Alazei tocou a tela e os pontos se expandiram, formando uma rede que parecia pulsar em sincronia com os relógios. É um mapa de energia, disse ele, lembrando-se de artigos sobre experimentos soviéticos com energia geotermal. Eles não estavam cavando túneis. Estavam mapeando algo maior. Antes que pudessem explorar mais, um alarme soou e as telas se encheram de estática. A porta por onde entraram deslizou, fechando-se com violência, enquanto uma figura encapuzada apareceu em uma passagem oposta, segurando um dispositivo que emitia o mesmo zumbido sentido anteriormente. Irina agarrou Alazei pelo braço. Corra, disse, puxando-o para uma escada de serviço. Enquanto subiam, ouviram vozes abafadas e passos pesados atrás de si, mas ao chegarem ao nível da rua, tudo o que encontraram foi uma rua vazia sob a neve, com a entrada do metrô selada por tábuas pregadas. O bilhete em sua mão desintegrou-se em pó, deixando apenas o símbolo do triângulo e círculo gravado na palma de Irina. Alazei olhou para trás, vendo sua respiração formar uma névoa que, por um instante, pareceu assumir a forma de um relógio. Não acabou, disse Irina, esfregando a mão na neve para apagar a marca. Eles estão ouvindo. Sempre estiveram. A neve caía em flocos densos, cobrindo as ruas desertas de Moscou, enquanto Alazei e Irina caminhavam em silêncio, suas respirações visíveis no ar gelado. A marca na palma da mão de Irina permanecia, mesmo depois de ela tê-la esfregado até sangrar. Não é uma tatuagem, disse Alazei, observando as linhas perfeitas do símbolo. É uma queimadura química. Irina não respondeu, mas guardou a informação, os olhos fixos em um prédio antigo à distância, a Biblioteca Politécnica Lenin, cujo subsolo abrigava arquivos de projetos governamentais desclassificados. Dentro, o ar estava quente e impregnado pelo cheiro de papel envelhecido. Seguiram para a seção de mapas históricos, onde pilhas de documentos amarelados estavam acumuladas em estantes de ferro. Irina vasculhou registros de construção do metrô dos anos 1950, encontrando referências a testes de ressonância em túneis próximos ao setor 12B. Enquanto isso, Alazei descobriu um artigo científico sobre anomalias geotérmicas, escrito por um engenheiro chamado Victor Orlon, cujo nome aparecia repetidamente nos diários da sala secreta. Enquanto lia, uma figura encapuzada passou entre as estantes, parando perto de sua mesa. Por um instante, Alazei teve certeza de que era a mesma pessoa do túnel, mas quando levantou os olhos, ela havia desaparecido. Ao anoitecer, decidiram visitar o endereço residencial de Orlon, listado em um catálogo telefônico obsoleto. O apartamento ficava em um bloco de concreto cinzento na periferia, suas janelas cobertas por tábuas. Ao entrarem, encontraram móveis cobertos por lençóis brancos e paredes decoradas com diagramas de circuitos elétricos e mapas estelares. No centro da sala, uma mesa continha um projetor de slides antigo conectado a uma caixa de metal enferrujada. Irina ligou o dispositivo, projetando imagens na parede, túneis idênticos aos que haviam explorado, mas com trabalhadores usando equipamentos que combinavam tecnologia analógica e digital. Em uma das fotos, o símbolo do triângulo e círculo estava pintado em uma parede, cercado por equações em cirílico. Enquanto Alazei examinava as imagens, Irina encontrou um caderno escondido sob o assoalho. As páginas detalhavam um experimento para sincronizar a rede de túneis com a frequência da crosta terrestre, visando gerar energia infinita. No entanto, Orlon alertava sobre riscos.
A ressonância pode distorcer a percepção do tempo. Os testes no setor 12B criaram zonas de eco onde passado e presente coexistem. Uma última anotação, escrita às pressas, dizia: eles estão usando os ecos para monitorar a população. Não é energia que querem, é controle. Um barulho no corredor fez com que se entreolhassem. Alazei escondeu o caderno sob o casaco, enquanto Irina apagava a luz. Passos pesados se aproximaram, acompanhados de vozes murmurando em um dialeto que não era russo. Quando a porta rangeu, esconderam-se atrás de uma estante e viram 3 homens de uniforme preto entrarem, carregando dispositivos semelhantes ao rádio da sala secreta. Um deles removeu o capuz, revelando um rosto inexpressivo e olhos fixos em um monitor portátil. Sinal perdido, disse ele, digitando comandos em um teclado holográfico. Verifique o subsolo. No momento em que os 3 homens se afastaram, Alazei e Irina saíram silenciosamente do esconderijo, segurando o caderno com a mesma determinação que os havia levado até ali. A noite estava mais escura agora, como se o mundo estivesse tentando esconder os segredos que descobriram. Sabiam que não podiam voltar atrás. O que aprenderam era muito maior do que eles mesmos. Com passos rápidos, deixaram o apartamento, seguindo para a escuridão da rua, onde a neve ainda caía, cobrindo qualquer rastro de sua passagem. Ao chegarem à estação de metrô, encontraram a entrada selada, como se alguém tivesse previsto sua volta. Mas Irina, com um olhar determinado, começou a procurar por uma maneira de entrar novamente. Enquanto isso, Alazei analisava o símbolo gravado em sua palma, pensando em como ele poderia ser a chave para entender tudo aquilo. Afinal, o bilhete tinha desaparecido, mas o símbolo permanecia, como uma marca de algo que não poderia ser apagado. Precisavam encontrar mais informações antes que fossem descobertos. Com a ajuda de um mapa antigo e as anotações de Orlon, planejaram o próximo movimento. Sabiam que o setor 12B ainda estava ativo e que os operários continuavam a trabalhar em segredo. Era hora de ir mais fundo, mesmo que isso significasse enfrentar o que estivesse escondido nas profundezas da cidade. O tempo estava contra eles, e a ressonância subterrânea já havia começado a ecoar em suas mentes. Não eram mais apenas exploradores de uma estação abandonada, eram testemunhas de um segredo que poderia mudar tudo.